Olá, meu nome é Alexandre Chacon Fernandes e estou aqui para apresentar um artigo com a temática Meio Ambiente e Sustentabilidade. O artigo trata de uma proposta metodológica para avaliação da sustentabilidade em empresas de transporte de carga. As empresas, em seu quase total, vêm estudando a importância dos cuidados e sua responsabilidade quanto ao meio ambiente. E dessa forma, com a logística em seu franco crescimento, não seria diferente. Sabendo que, mesmo existindo 5 modais em nosso país, o predominante, o modal rodoviário, tem a responsabilidade de 62% de todo o transporte de carga nacional. Esse modal de transporte rodoviário é considerado danoso ao meio ambiente. Entre seus problemas com o meio ambiente, o modal rodoviário podemos destacar gases poluentes emitidos pela queima do óleo diesel, como fuligem, monóxido de carbono, entre outros, quais contaminam o ar, a atmosfera, prejudicando os seres vivos e causadores do efeito estufa. Assim sendo, nessa predominância, no modal rodoviário, meio de transporte de cargas, é necessária a implantação de uma excelente gestão preocupada com o fator sustentável no setor. Existe, pelo Ministério da Infraestrutura, já o Plano Nacional de Logística e Transporte, o qual já idealiza metas em ações sociais, econômicas e ecológicas. E pensando em tudo isso, e sabendo-se de uma necessidade do diagnóstico inicial das empresas quanto aos seus níveis de sustentabilidade, utilizando-se dos princípios do Pacto Global da ONU, cuja fundamentação é uma junção de sua atuação em relação aos direitos humanos de trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Temos, segundo Tripartite 2014, a questão do ESG, que trata justamente do ambiente, social e governança, quanto ao desempenho sustentável das empresas. Dessa forma, adaptando dos princípios do Pacto Global da ONU, esse artigo tenta não somente quantificar, como qualificar o nível de sustentabilidade de uma empresa de transporte de cargas da cidade de Fernandópolis, no estado de São Paulo, onde em loco pôde-se analisar e captar uma realidade quanto às gestões e às questões reais de uma empresa do setor de transporte. Com esse estudo, após classificação feita, pôde-se intervir com sugestões de melhorias quanto ao nível de sustentabilidade da empresa. Esse método para classificar o nível de sustentabilidade da empresa vem a partir de uma pontuação, score final. Esse score final é determinado a partir dos scores obtidos pela extração de parâmetros adaptados do Pacto Global da ONU. Os princípios extraídos foram direitos humanos e trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Nessa tabela verifica-se, segundo o score alcançado pela empresa, qual o seu nível de classificação sustentável. Aí nós podemos ver sustentabilidade inexistente. A empresa tem um muito baixo nível de sustentabilidade. Baixa sustentabilidade. É uma baixa, ela tem uma pouca preocupação com a sustentabilidade em suas ações. Sustentabilidade moderada e sustentável, que essa empresa ela tem as suas ações voltadas à sustentabilidade. A metodologia idealiza para se chegar ao score final. Vemos na somatória dos scores dos princípios direitos humanos e trabalho. Então,
o score final ele chega a ser calculado de que forma? O total de score dos direitos humanos e trabalho, com a somatória dos direitos do meio ambiente, tá? Do score do meio ambiente e o score do anticorrupção. Assim eu consigo chegar no meu score final, quer dizer, minha pontuação a qual eu vou verificar qual é o nível de sustentabilidade que eu tenho dentro da empresa. Aí nós começamos a ver justamente os princípios tirados do Pacto Global da ONU e quais são, dentro desses princípios, quais foram os itens adaptados para esse artigo. Então aqui nós temos princípio, direitos humanos e trabalho. Então ele vai se tornar a somatória direitos humanos e trabalho 1, que é justamente proteção dos direitos humanos e trabalho, com a somatória do score direitos 2, que é abusos aos direitos humanos. Aqui eu já vou ter a questão, já começo a trabalhar com os princípios, né? Já começo a determinar. E analisando dessa forma, nós também vamos ver mais para frente a questão de eu consigo analisar parâmetro por parâmetro dentro desse princípio. Quanto à questão meio ambiente, foi verificado na empresa ações preventivas ao desafio ambientais. Foi verificado iniciativas de responsabilidade ambiental e também o outro parâmetro dentro do meio ambiente foi verificado estímulo ao desenvolvimento e à difusão de tecnologias ecologicamente corretas, chegando-se ao score do meio ambiente. Quanto ao princípio anticorrupção, foi verificado justamente dentro do score do princípio da anticorrupção, foi verificado a questão ações de combate à corrupção. Aqui eu tenho como chegar aos scores e parâmetros, né? A forma de cálculo dos respectivos scores para cada princípio se deu da seguinte maneira: a somatória das notas atribuídas em função dos níveis de adesão ao cumprimento do parâmetro, dividido pela nota máxima que pode se atribuir para o respectivo parâmetro, tendo o resultado dessa multiplicado pelo peso da importância dado ao referido parâmetro, e esse resultado sendo multiplicado por 100. Assim podemos, conforme a execução ou não por parte da empresa, quantificar essa ação ou não ação. Verificamos assim na tabela 3 essa quantificação da ação ou não ação da empresa em respectivo item, em sua questão de sustentabilidade. Então aqui eu tenho a questão, o meu NI, que é justamente a pontuação, não cumpre as leis. Então aqui eu tenho toda a pontuação, cumpre parcialmente, cumpre somente o que é exigido pela lei, normas em relação ao parâmetro do princípio de sustentabilidade e assim por diante. Nós vemos aqui a sua pontuação. Então eu vou de 0 a 5 na pontuação do respectivo parâmetro. Para cada princípio de sustentabilidade foram atribuídos pesos, conforme a importância considerada na sustentabilidade da empresa, como podemos verificar. Então, direitos humanos e trabalho, definido seu peso com um total de pontuação 3. Meio ambiente com seu peso total 5. E anticorrupção com seu peso total 2. Isso nos servirá posteriormente para chegar ao score
de cada parâmetro e depois o score final para a classificação da empresa. É possível medir o nível de sustentabilidade por princípio, pois essa verificação foi feita em separado, segundo a ONU. As empresas que estabelecerem essa cultura estão preparando o cenário para um sucesso a longo prazo. É uma questão que as empresas estão começando a ter o seu pensamento sustentável, a sua preocupação sem prejudicar o negócio. Ele continua sendo uma empresa lucrativa, só que com investimento mais ideal para a questão sustentável. Aqui nós já podemos ver na tabela 4 como cada princípio chegou à sua pontuação máxima e justamente a sua pontuação, o seu peso, né? Qual é a pontuação máxima que ela pode atingir e qual é o peso dado aos direitos humanos e trabalho. Então aqui eu tenho os parâmetros que foram analisados na empresa, isso em loco, isso daí foi analisado em real em uma empresa, como já falado, em Fernandópolis. Então aqui eu tenho direitos humanos e trabalho, qual é a sua pontuação máxima. A mesma coisa nós podemos verificar na questão abusos aos direitos humanos. Então, quais são os parâmetros que foram analisados dentro do princípio direitos humanos e trabalho, o parâmetro abusos aos direitos humanos. Então, quais são os parâmetros que foram analisados dentro da empresa? Já ao meio ambiente, que é o segundo princípio que nós pegamos do Pacto Global da ONU. Quais foram os parâmetros analisados? Meu score máximo que eu posso alcançar nesse princípio e qual é o peso que nós tivemos nessa questão. A mesma coisa, nós vamos pensar em iniciativa de responsabilidade ambiental e também estímulo ao desenvolvimento e difusão de tecnologias ecologicamente corretas. Então, qual é a minha pontuação máxima que eu consigo chegar com esses parâmetros? E a mesma coisa na questão do princípio anticorrupção. Qual o parâmetro, nesse caso, quais os parâmetros que eu vou analisar dentro da empresa para chegar a uma pontuação e ver o seu nível de sustentabilidade. Na aplicação do método, na tabela 5, Direitos Humanos e Trabalho, onde o parâmetro proteção dos direitos humanos e trabalho obteve um score de 42 pontos, em um máximo de 70 pontos, como nós vimos anteriormente. E assim, executando a equação 2, teremos seu score de 120. Também no princípio de direitos humanos e trabalho, no parâmetro abusos aos direitos humanos, onde obteve score de 9 e um máximo de 30 pontos, e assim, usando a equação 2, teremos o seu score de 30. Na equação meio ambiente, na questão meio ambiente, no princípio voltado ao meio ambiente, no parâmetro ações preventivas aos desafios ambientais, obteve-se um score de 18, que nós podemos ver aqui, com um máximo de 20, a sua pontuação máxima seria de 20. E executando a equação 2, teremos seu score de 180 pontos. Já no parâmetro iniciativas de responsabilidade ambiental, onde o seu score máximo seria 25, ele obteve 14. Executando a equação 2, ele chega ao score do parâmetro 112. Na questão, o parâmetro estímulo ao desenvolvimento e difusão de tecnologias ecologicamente corretas, onde o score máximo dele chegaria a 30, ele teve a sua somatória de 12 pontos. Executando a equação 2, ele chegou ao score do parâmetro
em 40, totalizando na questão meio ambiente 332 pontos. Já tratando da questão anticorrupção, no princípio anticorrupção, onde ele teria no parâmetro ações de combate à corrupção, um score máximo de 20 pontos, ele obteve nesse estudo, acompanhando a empresa, uma somatória de 5 pontos. Executando a questão da equação 2, ele chegou ao score final, o parâmetro chegou no score final de 50 pontos. Então eu tendo resultado da metodologia usada. Meu score final é igual à somatória do meu score dos direitos humanos e trabalho mais o score do meio ambiente mais o score de anticorrupção, onde eu tenho o meu score final igual a 150, que foi justamente a pontuação que os direitos humanos e trabalho obtiveram na somatória, mais 332, que é o score do meu meio ambiente, que foi o estudo feito meio ambiente, mais o score obtido com a anticorrupção, que foram 50 pontos. Então eu chego ao meu score final de 532 pontos. Resultado detalhado do estudo. É avaliado os scores dos princípios de sustentabilidade de forma isolada. Nós vimos parâmetro adaptação do impacto global da ONU, essa adaptação onde nós pegamos os princípios direitos humanos e trabalho, onde nós pegamos o princípio meio ambiente e o princípio anticorrupção. Ali então eu analisei parâmetro a parâmetro, que foi detalhado anteriormente. Então, avaliando o score dos princípios de sustentabilidade de forma isolada, observou-se que a empresa atendeu 50% do princípio 1, direitos humanos e trabalho, obteve 150 de no máximo 300 pontos. Aqui eu já estou verificando com o seu peso referente a esse princípio. Princípio meio ambiente. 66%, obteve 332 e no máximo 500 pontos. E 25% o princípio anticorrupção, obteve 50 pontos e no máximo 50. Resultado dessa metodologia usada dentro da empresa. Qual foi o resultado proposto de melhorias? Então, o que acontece? Eu já consigo, de certa forma, não somente classificar, pontuar a sustentabilidade dentro da empresa, qual é a gestão, como eu também consigo dar sugestões, porque como eu classifico parâmetro por parâmetro, voltado dentro de princípios retirados do Pacto Global da ONU, eu também consigo dar sugestões. A pontuação muito baixa, eu consigo ali verificar uma necessidade de melhoria, de ações da empresa. Então, não somente eu consigo numerar, colocar valores, valorizar isso, mas como eu consigo também dar sugestões em alguns pontos onde a empresa tende a melhorar na questão sustentabilidade na sua gestão. Eu espero que tenha sido uma boa apresentação. Eu espero que tenham entendido, e é uma ideia inovadora, é uma ideia de pensar em melhorar na questão de transporte a nível nacional, e me ponho à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado